Já aconteceu de alguém te dizer algo que estragou completamente o seu dia? Um comentário maldoso, uma atitude arrogante ou até mesmo um olhar torto que ficou martelando na sua cabeça? E o pior, quanto mais você pensa sobre aquilo, mais cresce a irritação. Você revê a cena várias vezes na mente, como se estivesse preso num filme repetitivo que não te deixa seguir em frente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta simples, mas essencial. Por que você deu a essa pessoa tanto poder sobre suas emoções? Pois é, esse é o ponto onde muita gente falha. Acreditamos que são os outros que nos fazem sentir raiva, frustração ou desgosto. Mas a verdade é outra. Ninguém tem esse poder sobre você a menos que você permita. Agora, imagina o contrário. Você acorda, enfrenta situações comuns do dia a dia, trânsito, trabalho, conversas com pessoas difíceis, e no final sua paz continua intacta. Nenhuma palavra te abala, nenhum olhar atravessado te tira do eixo. Parece algo distante da realidade. Pois saiba que essa é uma habilidade que pode ser aprendida. O domínio emocional não é um talento inato, mas uma prática que pode ser desenvolvida. E os estoicos descobriram isso há mais de 2000 anos. Neste vídeo, você vai aprender 10 lições poderosas para se tornar emocionalmente blindado. Não se trata de ignorar o que acontece ao seu redor ou se tornar uma pessoa fria e indiferente, mas sim de desenvolver a inteligência emocional necessária para lidar com qualquer situação com serenidade. Você não pode controlar o que acontece, mas pode controlar como reage. Essa é a chave. Desde críticas inesperadas até lidar com pessoas tóxicas, cada ensinamento estoico que você vai conhecer aqui pode te ajudar a construir um escudo mental contra qualquer coisa que tente roubar sua paz. Porque, no fim das contas, não são as palavras ou ações dos outros que te incomodam, é a importância que você dá a elas. Então, se você quer finalmente entender como nunca mais ser dominado pela raiva ou pela frustração, e aprender a reagir com calma e inteligência, fique comigo até o final desse vídeo. Sua jornada para se tornar emocionalmente inabalável começa agora. Suas reações são uma escolha agora. Vamos imaginar uma cena. Você está tendo um dia tranquilo, talvez tomando um café ou lendo um livro, quando de repente alguém aparece, com um comentário rude, uma atitude grosseira, algo que normalmente te irritaria. O que acontece? Você sente um choque emocional. A raiva começa a subir, e num piscar de olhos o seu dia perfeito foi arruinado. Mas agora, olha só que interessante. Não foi o que essa pessoa disse que destruiu sua paz. Foi a forma como você reagiu a isso. A grande verdade é que ninguém pode te fazer sentir algo sem a sua permissão. Parece difícil de acreditar, né? Afinal, passamos a vida inteira culpando os outros pelo que sentimos. Fulano me deixou irritado. Aquela pessoa me fez perder a paciência. Mas vamos analisar isso mais de perto. Se alguém te insulta, você tem duas opções. Pode reagir com raiva, alimentar aquele sentimento e carregar essa energia negativa pelo resto do dia. Ou pode simplesmente ignorar, sem deixar que aquilo afete sua paz. A decisão está sempre em suas mãos. Os estoicos entendiam isso profundamente. Marco Aurélio escreveu algo poderoso em suas meditações. Se você se perturba com algo externo, não é ele que te afeta, mas a sua visão sobre ele. Isso significa que não é o evento em si que te prejudica, mas a sua interpretação dele. Uma mesma situação pode ser encarada de formas completamente diferentes, dependendo da sua mentalidade. Agora, pensa comigo. Você já viu pessoas que parecem não se abalar com nada? Elas mantêm a calma em qualquer situação, enquanto outras explodem por qualquer coisa. O que muda entre elas não é o que acontece, mas como elas processam os acontecimentos. Os estoicos treinavam sua mente para não serem escravizados pelas emoções impulsivas. Eles entendiam que, entre um estímulo e uma resposta, há um espaço, e nesse espaço está o seu poder de escolha. Então, aqui vai um exercício prático, para você tentar. Da próxima vez que algo ou alguém te irritar, faça uma pausa. Não reaja imediatamente. Respire fundo e pergunte a si mesmo: isso realmente merece minha energia? Se não, siga em frente. Se sim, então escolha como lidar com isso da melhor maneira possível.
Mas nunca, nunca reaja no impulso. Porque quando você aprende a pausar antes de responder, começa a dominar suas reações. Esse domínio emocional não significa que você nunca mais vai sentir raiva ou frustração. Isso faz parte da experiência humana. Mas significa que essas emoções não vão mais te controlar. Você se torna o dono das suas reações, em vez de ser uma marionete dos seus impulsos. Essa é a verdadeira liberdade emocional. 2. As palavras dos outros só te afetam se você permitir. Já percebeu como algumas pessoas são mestres em absorver críticas sem demonstrar um pingo de abalo, enquanto outras parecem desmoronar ao menor comentário negativo? A grande diferença não está no que foi dito, mas na forma como cada um escolhe interpretar. Se alguém te chama de algo que você sabe que não é verdade, por que se incomodar? Os estoicos tinham uma abordagem genial para isso. Epicteto ensinava que quando alguém tentasse te insultar, você deveria se perguntar: isso que ele disse é verdade? Se for, então corrija-se. Se não for, simplesmente ignore. Porque no final das contas, as palavras só têm o poder que você dá a elas. Se um desconhecido na rua te chamar de algo absurdo, você vai se preocupar? Provavelmente não. Então, por que deixar que outras opiniões sem fundamento te afetem? Agora, pense em quantas vezes você perdeu horas remoendo algo que alguém disse. Como se aquele comentário estivesse tatuado na sua mente, repetindo sem parar. Mas para quê? Você não pode mudar o que foi dito, mas pode mudar o peso que isso tem sobre você. Se uma crítica não for construtiva, por que dar a ela mais atenção do que merece? E aqui está um ponto interessante. Quando você se ofende facilmente, você entrega ao outro o controle sobre suas emoções. Quem te insulta quer uma reação sua. Ele quer te ver irritado, quer te desestabilizar. E o que acontece quando você reage com raiva? Exatamente o que essa pessoa queria. Mas quando você ignora e segue sua vida, essa pessoa perde completamente o poder que achava que tinha sobre você. Os estoicos chamavam isso de indiferença estratégica. Eles não se importavam com insultos porque sabiam que um ataque verbal só atinge quem se importa demais com a opinião alheia. Se você se conhece e sabe seu valor, um comentário maldoso se torna tão insignificante quanto o vento batendo no rosto. Aqui vai um exercício poderoso para testar isso. Da próxima vez que alguém tentar te irritar com palavras, simplesmente sorria e não reaja. Veja como o poder dessa pessoa desaparece na hora. É quase como se você tivesse um escudo invisível que repele qualquer ataque verbal. Controle o que pode, ignore o que não pode. Se tem algo que destrói a paz de qualquer pessoa, é a tentativa de controlar o que não está ao seu alcance. Você já se pegou se preocupando com coisas que não pode mudar? Pode ser a opinião dos outros, o comportamento de alguém, ou até mesmo situações que já aconteceram. Mas a grande verdade é que essa preocupação é completamente inútil. Os estoicos tinham um conceito essencial chamado dicotomia do controle. Ele divide tudo na vida em duas categorias: as coisas que estão sob seu controle e as que não estão. O segredo para uma vida mais tranquila é simples: focar no que você pode controlar e aceitar o que não pode. Parece óbvio, mas a maioria das pessoas faz o contrário. Se desespera por coisas que não têm o menor poder de mudar. Pensa só. Você pode controlar o tempo? Não. Pode controlar a atitude dos outros? Também não. Pode impedir que imprevistos aconteçam? Não. Então, qual o sentido de gastar energia com essas coisas? Marco Aurélio, um dos maiores imperadores da Roma antiga, enfrentava traições, guerras e crises políticas, mas ele não se preocupava com o que não estava ao seu alcance. Em vez disso, focava no que estava sob seu domínio: suas ações, suas palavras, sua disciplina. Se algo te incomoda, pergunte-se: eu posso mudar isso? Se a resposta for sim, haja. Se a resposta for não, solte. Aceitar o incontrolável não é fraqueza, é inteligência emocional. Lutar contra algo que você não pode mudar é como socar o vento. Só te deixa cansado e frustrado. Aqui vai um exemplo prático. Imagine que você está preso no trânsito,
atrasado para um compromisso importante. Você se irrita, xinga, bate. No volante. Mas isso resolve alguma coisa? O trânsito continua ali, inalterado. Agora imagine outra reação. Você respira fundo, aceita a situação e aproveita aquele tempo para ouvir um podcast ou organizar mentalmente seu dia. O trânsito continua o mesmo, mas sua experiência mudou completamente. É isso que a dicotomia do controle ensina. Não se trata de ignorar os problemas, mas de redirecionar sua energia para aquilo que realmente está ao seu alcance. Focar no que você pode mudar te dá poder. Se preocupar com o que não pode, te enfraquece. Suas emoções não podem te controlar. Muita gente acha que os estoicos defendiam a ideia de não sentir nada, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. O estoicismo não prega a ausência de emoções, e sim o domínio sobre elas. Sentir raiva, tristeza ou frustração é natural. O problema não é a emoção em si, mas deixar que ela controle suas ações. Os estoicos acreditavam que as emoções são como o mar, às vezes calmo, às vezes agitado. Mas o que define se você será arrastado pela correnteza ou se manterá firme é a sua capacidade de observá-las sem se afogar nelas. Sentir não é o problema. Reagir no impulso, sim. Sêneca dizia que a raiva é um ácido que faz mais mal ao recipiente que a contém do que aquilo em que é derramado. Ou seja, quando você se entrega à raiva, é você quem sofre. É seu dia que estraga, seu corpo que se tensiona, sua mente que se desgasta. O outro pode até esquecer o que fez ou disse, mas você carrega aquele peso por horas, dias, às vezes anos. E quem está realmente pagando esse preço? Você. Agora, pensa quantas decisões erradas você já tomou porque estava com a cabeça quente. Quantas palavras saíram da sua boca que você depois queria voltar atrás? Quantas vezes a raiva fez você agir de um jeito que não combinava com quem você realmente é? As emoções devem ser sentidas, mas nunca devem segurar o volante. Os estoicos praticavam um exercício mental muito poderoso: o distanciamento emocional. Em vez de serem escravos do que sentiam, eles observavam as emoções como se fossem um espectador vendo a si mesmos de fora, como se estivessem assistindo a um filme e pudessem analisar suas próprias reações antes de agir. E como fazer isso na prática? Na próxima vez que algo te irritar, antes de reagir, pause. Imagine que você é um observador da sua própria mente. Veja sua raiva surgindo como uma onda. Ela vem forte. Mas se você não lutar contra, ela passa. Respire fundo e pergunte a si mesmo: essa reação vai me ajudar ou me prejudicar? Você não pode impedir que a emoção apareça, mas pode decidir o que fazer com ela. No fim, ser estoico não é ser frio, é ser sábio o suficiente para não deixar suas emoções te dominarem. 5. Nem tudo merece sua resposta. Se tem algo que rouba a paz das pessoas, é a necessidade de ter sempre a última palavra. Muitos se sentem obrigados a responder a cada provocação, discutir com qualquer um que tenha uma opinião diferente, rebater tudo que consideram uma ofensa. Mas aqui vai um segredo. Você não precisa entrar em todas as batalhas. Os estoicos acreditavam que nem tudo merece atenção, e nem toda discussão precisa ser vencida. Epicteto dizia: se alguém tentar te insultar e você não reagir, o insulto não pertence a você. Em outras palavras, se você não se incomoda, a provocação perde completamente o sentido. Quem tenta te desestabilizar quer uma reação, mas quando você se mantém firme, a pessoa perde o jogo. Agora pense em quantas vezes você já perdeu tempo discutindo algo que, no final, não mudou nada. Você ficou estressado, gastou energia e, no fim, a outra pessoa continuou pensando o mesmo. A verdade é que muitas discussões são como fogo. Quanto mais você sopra, mais ele cresce. Mas se você simplesmente ignora, ele se apaga sozinho. Isso não significa que você deve aceitar tudo passivamente, mas significa que você precisa escolher suas batalhas com sabedoria. Às vezes, a melhor resposta não é uma resposta, é o silêncio. Quando você aprende a não reagir a tudo, descobre que seu nível de paz aumenta absurdamente.
Aqui vai um exercício estoico para testar essa ideia. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, simplesmente não reaja. Não discuta, não tente se justificar, apenas siga seu caminho. Você vai perceber como, na maioria das vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer argumento. Afinal, por que gastar sua energia tentando convencer quem não quer ser convencido? Muitas discussões não são sobre verdade, são sobre ego, e você não precisa provar nada para ninguém. Escolher não entrar no jogo de quem quer te irritar não é fraqueza, é inteligência. 6. O passado já passou. Siga em frente. Se tem algo que suga a energia de qualquer um, é ficar preso ao que já aconteceu. Arrependimentos, ressentimentos, erros antigos. Tudo isso age como um peso invisível que te impede de seguir em frente. Mas aqui está a verdade. Você não pode mudar o que já foi. Só pode mudar o agora. Os estoicos eram mestres na arte de soltar o passado. Marco Aurélio escreveu: "O que aconteceu, aconteceu. Nenhuma raiva pode mudar o passado." Isso significa que gastar energia remoendo erros, rancores ou momentos difíceis não altera nada. Só prolonga o sofrimento. Pensa em quantas vezes você já ficou revivendo mentalmente algo que deu errado. Você se pega pensando no que poderia ter dito, no que poderia ter feito diferente. Mas e aí? Isso te leva a algum lugar? Não. Só te prende em um ciclo sem fim de arrependimento e frustração. O que aconteceu, aconteceu. O que importa agora é o que você faz a partir daqui. Se algo do passado te incomoda, pergunte-se: eu posso mudar isso? Se a resposta for não, então aceite e siga em frente. Se a resposta for sim, haja e corrija o que puder. Mas não fique preso no meio do caminho. Os estoicos praticavam um conceito chamado amor fati, que significa amar o destino. Eles não apenas aceitavam o que aconteceu, mas aprendiam a enxergar cada experiência, boa ou ruim, como parte do seu crescimento. Tudo o que passou moldou quem você é hoje. Se algo foi difícil, te tornou mais forte. Se algo deu errado, te ensinou uma lição. Então, se tem algo do passado que ainda pesa, faça um teste estoico. Pergunte a si mesmo o que essa experiência te ensinou. Em vez de vê-la como um fardo, veja como um degrau para a sua evolução. E, principalmente, pare de carregar o peso de algo que já não existe, porque a verdade é que o único lugar onde o passado ainda vive é na sua mente. E quem decide se ele continua lá ou se fica para trás é você. 7. As expectativas criam sofrimento. Se tem algo que tira a paz de qualquer pessoa, é esperar que o mundo funcione do jeito que ela quer. A gente espera que as pessoas ajam de um certo modo, que as coisas aconteçam conforme nossos planos, que tudo siga um roteiro perfeito. Mas quando a realidade não corresponde às nossas expectativas, o que acontece? Frustração, raiva, decepção. Os estoicos tinham uma visão muito clara sobre isso. Quanto menos expectativas você cria, menos sofrimento você experimenta. Epicteto dizia: não espere que as coisas aconteçam como você deseja, mas aceite-as, como elas são. Isso não significa que você deve ser passivo, mas sim que precisa entender uma coisa simples. A realidade não se importa com as suas expectativas. Pensa em quantas vezes você já ficou frustrado porque esperava algo de alguém, e essa pessoa agiu de outra forma, ou porque planejou algo na sua cabeça, e no fim tudo saiu diferente. O problema nunca foi o que aconteceu, foi a sua expectativa sobre como deveria acontecer. Agora, imagina como seria sua vida se você simplesmente aceitasse as coisas como são sem criar cenários ideais na sua mente. Você se tornaria inabalável. Se alguém age diferente do esperado, você não se decepciona, porque nunca esperou nada. Se um plano dá errado, você se adapta, porque nunca ficou preso a um único resultado. Os estoicos chamavam isso de acompanhar o fluxo da vida. A vida é imprevisível. Pessoas mudam, circunstâncias mudam. Nada é garantido. Quanto mais você aceita isso, menos sofre. A flexibilidade mental é uma das maiores formas de liberdade. Aqui vai um desafio estoico para você testar essa ideia. Nas próximas 24 horas, tente não criar expectativas sobre nada. Apenas observe o que acontece.
sem desejar que seja diferente. Veja como sua mente se sente mais leve, como você se estressa menos e como sua paz se mantém intacta. Porque no fim das contas, a vida não acontece como queremos. Ela acontece como precisa acontecer. E cabe a você escolher entre lutar contra isso ou se adaptar e seguir em frente. 8. Você não precisa da aprovação de ninguém. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que os outros iam pensar? Quantas decisões foram influenciadas pelo desejo de ser aceito? A necessidade de aprovação é uma das maiores prisões invisíveis. Mas aqui vai uma verdade libertadora. A opinião dos outros não define você. Os estoicos entendiam isso melhor do que ninguém. Marco Aurélio escreveu: pare de se preocupar com o que os outros pensam. Eles estão ocupados demais com os próprios problemas. E isso faz todo sentido. A verdade é que a maioria das pessoas não está pensando em você o tempo todo. Elas estão focadas nas próprias vidas. Mesmo quando te julgam ou criticam, esse pensamento dura poucos minutos, e depois elas voltam para suas próprias preocupações. Mas ainda assim, muitos de nós passam a vida tentando agradar os outros, buscando validação externa, com medo do julgamento alheio. O problema é que essa necessidade de aprovação te torna escravo da opinião dos outros. Você molda suas decisões para ser aceito quando, na verdade, quem deveria aprová-las é você mesmo. Agora pensa comigo, quantas vezes você já se limitou por medo do que os outros iam pensar? Quantas oportunidades deixou passar? Quantas ideias guardou para si? A verdade é que tentar agradar a todos é um jogo que você nunca vai ganhar. Sempre haverá alguém que não concorda, que não gosta ou que critica. Então, por que desperdiçar sua energia com isso? Os estoicos acreditavam que a única opinião que realmente importa é a sua própria. O que você pensa de si mesmo? Você age conforme seus princípios? Você está satisfeito com suas escolhas? Se a resposta for sim, então nada mais importa. Você não precisa da aprovação de ninguém para viver sua vida. Aqui vai um exercício estoico. Da próxima vez que você se pegar preocupado com o que os outros vão pensar, pergunte-se: isso realmente importa? Se a resposta for não, siga em frente sem medo. O peso da opinião alheia só existe se você der importância a ele. No fim das contas, quem paga o preço pelas suas escolhas é você. Então faz sentido viver para agradar os outros em vez de viver para si mesmo? 9. A felicidade não vem de fora, vem de dentro. Sociedade nos ensina que a felicidade está sempre em algo externo. Vou ser feliz quando conseguir aquele emprego. Quando encontrar a pessoa certa, minha vida vai fazer sentido. Se eu ganhar mais dinheiro, finalmente vou ter paz. Mas os estoicos descobriram uma verdade brutal. Se sua felicidade depende de algo fora do seu controle, ela nunca será sua de verdade. Os estoicos ensinavam que a verdadeira felicidade vem de dentro. Epicteto dizia: se você deseja ser livre, não deseje nada que esteja além do seu controle. Isso significa que, enquanto sua paz estiver atrelada a dinheiro, status ou relacionamentos, você nunca terá um controle real sobre ela. Claro, conforto financeiro e boas relações são importantes, mas se sua felicidade depende exclusivamente disso, basta um único imprevisto para que tudo desmorone. O que acontece quando você perde um emprego, ou quando um relacionamento chega ao fim? Se sua paz está baseada em algo instável, sua vida se torna uma montanha-russa emocional. Agora, imagina que sua felicidade vem de dentro, que você encontra satisfação em coisas simples, que sua paz não depende de fatores externos. A vida pode mudar, desafios podem surgir, mas você continua firme porque sua base emocional está dentro de você. Isso não significa que você deve abandonar seus sonhos ou não desejar coisas boas, mas sim que seu bem-estar não pode depender de algo que pode ser tirado de você. Se você se basta, se sua felicidade está enraizada na sua própria mentalidade, nada pode te tirar isso. Aqui vai um exercício estoico. Nos próximos dias, observe o que te deixa feliz. Se a resposta for algo que pode ser perdido, dinheiro, status, opiniões externas, questione se isso é uma felicidade real ou apenas um alívio momentâneo. Porque a verdade é simples.
Se sua felicidade depende de algo que não está sob seu controle, você não tem felicidade. Você tem dependência. Conclusão: você é dono das suas emoções. Se tem algo que o estoicismo ensina melhor do que qualquer outra filosofia, é que não controlamos o mundo, mas controlamos a forma. Como reagimos a ele? A vida vai te testar. As pessoas vão te provocar. As coisas nem sempre vão sair como você gostaria, mas no final do dia, a escolha de como lidar com tudo isso sempre será sua. Os estoicos nos ensinam que o problema nunca é o que acontece, mas sim a forma como interpretamos e reagimos a isso. O trânsito, o chefe difícil, a crítica inesperada, a traição, nada disso tem um poder real sobre você, a menos que você decida entregar esse poder. O que para uma pessoa é motivo de desespero, para outra pode ser apenas um detalhe irrelevante. O que para muitos parece um grande problema, para outros não passa de um obstáculo passageiro. A diferença não está nos fatos, mas na mentalidade de quem os enfrenta. O estoicismo não prega que você ignore o mundo ou se torne indiferente. Pelo contrário, ele te ensina a viver de forma mais inteligente, emocionalmente blindado, sem ser refém das circunstâncias. Quando você aprende a controlar suas reações, percebe que ninguém mais pode te tirar do sério, porque a chave da sua paz está dentro de você. Então, a partir de hoje, te desafio a praticar essas lições. Observe suas emoções, questione suas reações, escolha onde vale a pena gastar sua energia. Na próxima vez que algo te incomodar, pare e pergunte-se: isso realmente merece minha atenção? Se não, siga em frente. Se sim, lide com isso, de forma racional. Mas nunca deixe que algo externo controle sua paz. O verdadeiro poder não está em mudar o mundo ao seu redor, está em mudar a forma como você lida com ele. Se você conseguir aplicar essa filosofia no seu dia a dia, vai se tornar uma pessoa que não se abala com qualquer coisa. Alguém que os outros olham e se perguntam: como ele consegue ser tão tranquilo? E agora quero saber de você. Qual dessas lições mais fez sentido para a sua vida? Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe sua experiência. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal Estoicismo Racional e ative as notificações para continuar aprendendo sobre como fortalecer sua mente e viver de maneira mais sábia. Nos vemos no próximo vídeo.